Hoje eu quero falar sobre uma expressão que é bem utilizada, que é vaso ruim não quebra. Vocês já ouviram isso? Quem já ouviu falar vaso ruim não quebra? Bastante gente. Bastante gente eu acredito que já falou também, né? Principalmente quando aquela pessoa que você ama muito, assim, cai e tropeça e não se machuca, tem essa expressão quase que espontânea para alguns, assim, vaso ruim não quebra, né? E a gente solta isso ali. E eu queria falar sobre isso, eu queria falar sobre vaso ruim não quebra. Um texto de base lá de Jeremias, texto bem conhecido, né? Vamos abrir lá nossa Bíblia em Jeremias, já deixar aberto lá Jeremias 18, 1 a 6. Existe hoje em dia uma ideia nas igrejas, enquanto vocês vão abrindo eu vou falando, de que Deus cumpre as nossas vontades. Deus, Ele é um cumpridor dos nossos desejos, daquilo que a gente pensa ou daquilo que a gente espera. A gente aprendeu assim da cultura brasileira e às vezes a gente até ensina isso para as crianças, para as outras pessoas. Quando a gente está falando sobre Deus, a gente ensina que Deus faz as nossas vontades, os nossos desejos, aquilo que a gente pede, né? A gente ora, não fala assim, se tu pedir, Deus vai te dar. Mas a gente acaba tendo essa ideia meio assimilada e meio ensinada, e a gente acaba falando sobre isso, falando para as pessoas sobre Deus nos dar coisas, Deus nos presentear com coisas. E eu sei que normalmente no final das nossas orações vem aquele, mas seja feita a tua vontade, Senhor. Eu sei que a gente fala isso, mas às vezes é mais assim para falar, não, que seja feita a vontade de Deus, mas tomara que a vontade de Deus seja minha, né? Então é quase isso, assim, a ideia, só falta esse, né, o mais tomara ali. E a gente acaba falando muito sobre isso, pensando sobre isso, ensinando sobre isso, e normalmente esse é o nosso desejo, né, que Deus cumpra os nossos desejos, as nossas orações, aquilo que a gente espera ou aquilo que a gente quer. E aos poucos a gente vai esquecendo de quem realmente nós somos, de quem realmente Deus é. A gente vai meio que mudando os papéis e aos poucos isso vai sendo invertido e vai sendo trocado de uma maneira bem sutil e bem devagar. Isso vai acontecendo dentro da igreja, dentro das nossas vidas, e a gente vai se acostumando com isso, né? O movimento ele não acontece de uma maneira abrupta, né? Algumas coisas vão acontecendo e ele vai fluindo e isso vai mudando muitas cabeças. E é isso que acontece normalmente na igreja. Alguém vai entrando em uma ideia, pensando sobre aquela ideia, aquilo vai sendo assimilado por mais pessoas, isso vai crescendo. E eu vejo que é isso que tem acontecido na igreja brasileira como um todo, a gente pedindo e Deus tendo que meio que cumprir o que a gente pede para Deus. E a gente acaba andando por esse caminho meio sem pensar, né? Meio sem refletir sobre o assunto, sem buscar entender o que realmente é andar com Deus. E a gente vai andando nesse caminho, esperando chegar no alvo que a gente tem para a nossa vida, mas trilhando o caminho de outras pessoas, né? O que outros estão pensando, o que outros estão falando, e a gente vai seguindo o caminho dos outros, querendo chegar no nosso alvo, né? Uma coisa fica meio difícil, mas é isso que tem acontecido normalmente. E a gente então vai sendo influenciado por esse novo tempo. Um novo tempo, infelizmente, meio triste, né? Onde tudo é fé, tudo é amor, e o amor ele aceita qualquer coisa. O amor é tudo, né? Não existe o limite para o amor. Tudo que a gente faz ou tudo que a gente fala é fé, e todo mundo é certinho, e todo mundo vive uma vida certinha. Deus ama tudo, Deus ama todos, né? E realmente Deus ama tudo e Deus ama todos. Mas existem algumas questões a serem consideradas ali. E aos poucos a gente vai entrando nessa ideia, né? De o amor ele é tudo, o amor ele aceita tudo. Enfim, vocês sabem do que eu estou falando, e a gente vai então sendo conduzido por esse caminho de uma maneira bem sutil, e a gente não percebe o quanto isso nos influencia, e no final um desviozinho pequeno leva para um grande desvio lá no final, se você quer seguir uma linha reta. E aí entra então o texto de Jeremias. Para quem não conhece, que eu acho difícil, Jeremias é um dos profetas maiores, com grande importância na história de Israel, sendo ele quem profetizou a destruição de Israel, né, através da invasão babilônica. Quase morreu por causa disso, mas ainda bem que lá no meio do julgamento alguém lembrou que um outro profeta, muito tempo atrás, já tinha falado sobre a destruição de Israel, e aí falaram, não, se já teve outro que falou, ele também está falando, então não vamos poder matar ele, deixa assim e tal. E acabou não morrendo porque Deus fez alguém lembrar de uma outra profecia sobre a destruição de Israel. E Jeremias fala então sobre a visão que ele teve do oleiro, né? Deus manda ele ir até o oleiro, e a gente tem então esse texto bastante conhecido, mas vamos ler de novo para relembrar.
Jeremias 18, versículos 1 a 6. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Pausa para água. Um texto bastante conhecido já, né? Acho que todo mundo já ouviu alguma coisa sobre o vaso, sobre o oleiro. Quase todo mundo já deve ter ouvido alguma coisa sobre isso, sobre esse texto. E já foi bastante explorado realmente na história da igreja esse texto, é bastante importante. E as figuras aqui também não são desconhecidas, né? Nós sabemos quem é o vaso, sabemos quem é o oleiro e sabemos do que Jeremias está falando. E a questão então, o que de novo a gente pode aprender ou reaprender daqui, né? O que a gente pode ser reensinado. E eu acho que esse texto ele tem um aspecto bastante importante para nos ensinar sobre o vaso e sobre o oleiro. E é sobre isso que eu quero tratar então hoje, pensando lá na ideia do vaso ruim não quebra, certo? Primeiro ponto, vaso bom, ele é refeito. Porque o vaso bom quebra, o vaso bom quebra, então ele é refeito. Lá no versículo 4, diz assim: mas eu o vi trabalhando, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Entender que nós somos barro pode ser um pouco difícil para algumas pessoas entender esse aspecto do barro e tal, né? E ser moldado e tudo mais. Mas é isso, nós somos barros, nós somos feitos à imagem de Deus, criação de Deus, moldados pela mão de Deus, e Ele nos cria, Ele nos forma, Ele nos molda de acordo com a sua vontade. Como eu falei, a gente está sendo introduzido nessa nova onda de evangelho, e nessa nova onda de evangelho, uma das coisas que é muito ensinada é que o vaso ele tem que ser certinho, né? As pessoas têm que ser certinho. O Godo falou uma vez que ele era católico lá, e ele acreditava que ele tinha que ser certinho. Ele era certinho, então ele era salvo e estava tudo certo. E essa crença agora entrou na igreja. E na igreja nós acreditamos que para sermos cristãos, convertidos, fiéis a Deus, nós precisamos ser certinhos. E aí a gente segue a nossa vida certinhos, vivendo certinho. E aí outras pessoas que acreditavam que ser certinho era suficiente, encontram na igreja um lugar de afirmação. Afinal, lá é o lugar onde as pessoas certinhas se encontram. E aí as pessoas certinhas que não eram da igreja, vêm para a igreja para caminhar junto com outras pessoas certinhas. E querido, ser certo é um dos aspectos da nossa fé, é sim um dos mandamentos de Deus, de fazer as coisas certas, e é um dos sinais de que mostrariam que nós estamos vivendo a nossa vida de fé. Contudo, esse não é o ápice, ou seja, o ponto final da nossa vida de fé. Isso é uma parte da nossa caminhada. Enquanto nós caminhamos com Deus, nós vamos endireitando a nossa vida e ajustando nossos erros e sendo moldados para sermos pessoas corretas, coerentes, que fazem certo. Mas ser só certo não é o suficiente. Afinal, quem não é cristão também consegue ser certo e às vezes muito melhor do que a gente até. Muito mais certo do que nós, muitas vezes. Então, e simplesmente por uma questão de ética, não significa que nós somos cristãos. Simplesmente porque você é ético, porque você tem caráter, porque você faz as coisas certas. Isso é muito bom, continua assim se você faz, mas isso não é o suficiente, precisa ir muito mais além disso. Contudo, essa crença de que viver de maneira certa, ela tem entrado muito forte dentro das igrejas. Ela tem sido ensinada, talvez de uma maneira meio sem perceber por muita gente, mas ela tem entrado com muita força nas igrejas. Que basta viver a nossa vida sendo certinho, que está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo tranquilo, e a gente vai seguindo a nossa vida, sendo pessoas certinhas e fazendo certinho e tudo mais, como acabei de falar. Mas tem um problema nisso, e um problema grande nisso. Deus não morreu em nosso lugar, ou Jesus não morreu em nosso lugar, para que nós sejamos somente pessoas certinhas, que vivem suas vidas normalmente, certinho, sem fazer besteira, ou que tenham caráter, ou que ajudem outras pessoas. Jesus não morreu em nosso lugar para isso. Como eu falei, faz parte da nossa caminhada,
Mas Jesus não morreu para isso. Jesus não morreu em nosso lugar para que isso aconteça. Na visão de Jeremias, o vaso estraga. O oleiro está lá fazendo o vaso, moldando o vaso, e de repente fez um movimento ali, usou uma técnica e o vaso dobrou para dentro ali, enfim, deu ruim, estragou o vaso. E agora, né? A culpa aqui é do oleiro que usou uma técnica ruim, ou é do vaso que não se moldou conforme a técnica, conforme o oleiro esperava, ou conforme o oleiro queria? De quem que é a culpa? Eu prefiro achar que a culpa é do vaso, né? Com certeza o oleiro sabia o que estava fazendo e o vaso não trabalhou conforme ele esperava, não trabalhou conforme ele queria. Mas o vaso era um vaso bom, não era um vaso ruim. Então o vaso bom é refeito. E o oleiro começa de novo. E o oleiro refaz o vaso. Quantas vezes for necessário, o oleiro começa de novo e o vaso é refeito. E o vaso é moldado novamente conforme a vontade do oleiro. E o oleiro vai então formando o vaso e moldando o vaso. Isso é importante porque a gente entra num segundo aspecto desse trecho, que é o vaso não tem escolha. O vaso não escolhe como ele quer ser. Romanos 9, 20 diz assim: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? Quem somos nós para dizer para o oleiro, não, eu quero ser alto, eu quero ser baixo, eu quero ser largo, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser moldado assim, eu quero ser moldado assado. Quem somos nós para questionar o oleiro, né? O oleiro é que sabe como o vaso tem que ser, é ele que sabe como é que tem que ser lá no final, é ele que tem a visão geral do projeto, é o oleiro que conhece o resultado final daquele vaso. O barro, ele simplesmente se permite ser moldado, e se ele briga contra o oleiro, ele destrói, e o oleiro precisa começar de novo do zero, refazendo aquele vaso. O oleiro refaz o vaso de acordo com a sua vontade. Não é de acordo com a minha vontade, não é de acordo com a nossa vontade. Ele refaz de acordo com a vontade dele. É a vontade de Deus que acontece, a vontade de Deus que é soberana e que precisa acontecer em nossa vida. O vaso simplesmente aceita a sua condição de vaso. É isso que ele é. Ele simplesmente aceita a sua condição de ser um vaso e se submete à vontade do oleiro, se submete àquilo que o oleiro quer. Ainda em Romanos, para justificar, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre a reforma protestante, eu tenho que falar alguma coisa de Romanos então, né? Senão não tem nada a ver com a reforma protestante. A gente tem estudado no grupo familiar sobre o livro de Romanos, e um aspecto muito importante em Romanos é a questão da escravidão. E Romanos vai ensinar então sobre dois aspectos da escravidão, que é sermos escravos da justiça, que leva à vida, ou escravos do pecado, que leva à morte. E Romanos vai então trabalhar essas duas questões e nos ensinar sobre essas duas questões. E algo importante para nós entendermos, queridos, é que não existe uma terceira opção. Não existe ser escravo do meio termo, ser escravo do vamos ver. Não, ou você é escravo do pecado, ou você é escravo da justiça. São simplesmente essas duas opções. Contudo, a gente tenta brigar com Deus, né? E a gente é bom nisso. E a gente tenta viver de acordo com a nossa vontade. E a gente tenta fazer os nossos desejos. E a gente tenta trilhar a nossa caminhada. E Romanos deixa isso muito claro. Fala que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Queridos, quando a gente não escolhe de quem a gente vai ser escravo, a gente é escravo do pecado. E a gente vive assim como diz Paulo em Romanos. Se eu quero fazer o bem, eu acabo não fazendo. E o mal que eu não quero, esse sim eu acabo fazendo. Porque nós vivemos escravos do pecado. Todos nós, enquanto não aceitamos a Cristo, somos escravos do pecado. E vivemos de acordo a esse Senhor que nos manda, né? O pecado então se torna um senhor, um dono de alguém. E o seu servo, o seu escravo vive de acordo com a vontade dele. E se a gente é escravo do pecado, nós vamos viver de acordo com a vontade do pecado. Nós vamos viver fazendo coisas erradas, pecando, pensando coisas erradas. E essa vai ser a nossa vida. Mas se nós escolhemos ser escravos da justiça, tudo muda. E aqui existe então duas opções. Nós podemos deixar de ser escravos e nos tornarmos... Se você pensou livres, você está errado, porque a gente pode se tornar escravo de novo.
Porque a gente deixa de ser escravo e a gente se torna escravo de novo. Mas como assim, né? Continua tudo a mesma coisa? O que que mudou então? Não mudou nada? Não, muda tudo. Muda completamente. Porque antes você era escravo por imposição, você não tinha escolha. Você é escravo e acabou. Você se torna um escravo a partir do momento que você nasce do pecado e você vive a sua vida escravo do pecado sem ter a escolha, sem ter chance de fazer diferente, sem ter chance de querer algo diferente. Mas Deus enviou Cristo para morrer em nosso lugar, para nos dar uma segunda opção. E agora nós podemos ser escravos da justiça que leva a vida. E aí nós escolhemos ser escravos. Nós escolhemos servir a um Senhor que nós sabemos que é um Senhor bom, que é um Senhor amoroso, que é um Senhor que quer o bem daqueles que o amam. E a gente sabe que o oleiro que está nos moldando, que está nos fazendo, é um oleiro bom, que sabe o que está fazendo, que sabe onde quer chegar e que sabe moldar o vaso com perfeição e que sabe moldar o vaso de acordo com a sua vontade. Então antes nós éramos escravos do pecado e agora nós escolhemos ser escravos da justiça e viver de acordo com a justiça e viver de acordo com a vontade do Senhor. No entanto, queridos, algumas coisas precisam ficar claras. E pode parecer uma coisa meio estranha, mas quando você escolhe ser servo, isso implica em servir. Eu vou repetir, pode parecer meio estranho. Escolher se tornar servo implica em servir. Certo? Então, se isso ficou claro para a gente pode continuar. A partir do momento que você escolhe ser servo, você tem que saber que você tem que servir. Você tem que servir ao Senhor que você escolheu servir. E aí, aquelas duas opções, ou você escolhe ser servo da justiça e viver de acordo com a justiça e fazer o que Deus quer de acordo com a sua justiça, ou a gente é escravo do pecado e a gente vive e faz o que o pecado quer e espera de nós e nós vamos servir ao pecado. Então antes nós não tínhamos opções, nós vivíamos de acordo com o pecado, mas agora nós escolhemos servir a Deus. E isso implica em servir a Deus. Nós escolhemos então andar com Ele, fazer a sua vontade e viver de acordo com a sua vontade. E não são mais então os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sonhos, os nossos pensamentos, mas aquilo que Deus quer para nós. Aquilo que Deus espera do seu povo, o plano que Deus tem para o seu povo. Afinal de contas, eu sou servo, eu não sou o dono de Deus, Deus é o meu dono. É Ele que manda por onde eu devo ir, por onde eu devo caminhar, o que eu devo fazer, e Ele sabe para onde eu preciso ir e como eu preciso ir. O servo deixa de lado o que considera importante e vive de acordo com a vontade do seu Senhor. O servo quase que não tem opinião própria, digamos assim, porque é o seu Senhor que manda, é o seu Senhor que sabe o que ele precisa fazer e é o seu Senhor que entende o aspecto geral das coisas, que sabe onde ele precisa chegar. O servo simplesmente aceita a sua condição de servo e vive de acordo com a vontade do seu Senhor. O terceiro ponto que a gente precisa saber, que eu já repeti algumas vezes, é que o oleiro sabe o que fazer. O oleiro sabe onde ele quer chegar, ele sabe o seu alvo, ele sabe o plano para aquele vaso, ele sabe como o vaso vai ser, ele sabe como moldar o vaso e ele sabe como fazer isso com o vaso. Versículo 6 de Jeremias diz assim: Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Queridos, Deus não é Deus para realizar os nossos sonhos. Isso pode parecer um pouco triste, porque a gente ouve muito sobre isso, né? Mas Ele não é Deus para realizar os nossos sonhos. Ele é Deus para realizar os sonhos dEle, para realizar as vontades dEle. E para isso, Ele nos usa. E para isso, às vezes, Ele vai trazer pessoas e fazer pessoas conquistarem os seus sonhos, mas para que elas possam ser usadas nos sonhos e projetos dEle. É os sonhos de Deus que devem ser os nossos sonhos. E Deus não mandou Jesus morrer em nosso lugar para realizar os nossos sonhos, mas para que a gente pudesse ter vida e para que a gente pudesse então servir a Ele. A gente precisa começar a tirar essa visão tão forte que existe nas igrejas, queridos, de que Deus é um realizador de sonhos, né? De que Deus é um Papai Noel que distribui presentes para aqueles que acreditam nele,
e ele vai então presenteando os seus filhos e vai dando um brinde aqui, um brinde lá, e quando a pessoa começa a duvidar, ele vai lá e dá mais um brinde. Deus não é isso, querido. Deus não é Papai Noel. Deus não veio aqui para isso, não mandou Jesus para isso. Não é esse o papel de Deus na história, não é essa função de Deus nos presentear, nos abençoar. Eu gosto muito de louvor, como vocês bem sabem, e algum tempo atrás, bastante tempo atrás, uma música ficou muito famosa no meio da igreja, vocês devem conhecer, e ela falava essa frase específica: o melhor de Deus ainda está por vir. Vocês lembram dessa música? Sim, não, tá. Essa música ficou muito famosa um tempo atrás, e ele falava isso, né? O melhor de Deus ainda está por vir. E, cantaram em várias igrejas e falaram em vários lugares sobre isso e tal, e ficou super famosa. O problema, queridos, é que essa frase ela é meio complicada, né? E tentou se dar várias desculpas, justificativas e motivos para essa frase, tentando explicar o porquê e tal. E eu dei uma estudada, inclusive, essa semana, e algumas são plausíveis, assim, dá para aceitar, assim, né? O grande problema é que na igreja como um todo, o que é plantado é: o melhor de Deus ainda está por vir. Ou seja, eu ainda vou ganhar uma bênção maior, eu ainda vou ganhar alguma coisa melhor, eu ainda vou ter mais dinheiro, vou ter mais bênçãos, vou ter mais alguma coisa. O melhor de Deus ainda está por vir. Eu quero dar um exemplo bem prático para vocês. O meu pai, ele vai numa igreja lá, e um dia veio um certo profeta lá e falou para ele: não, porque a tua bênção ainda vai chegar, porque Deus está me falando que se tu tem um carro agora, daqui X tempo tu vai ter 2 carros e tu vai ser muito abençoado. E daí? Para que ter 2 carros? Né? Eu já tinha a minha moto, ele tinha o carro dele, ele vai andar com um carro cada vez assim, vai sair de casa cada vez com um carro diferente. Por que isso vai ser uma grande bênção na nossa vida? E infelizmente, queridos, isso é que tem se plantado como a grande bênção de Deus. É ser próspero financeiramente, enfim, ter muitas coisas, ter muitos bens. E essa é a grande bênção do Senhor para a gente. Será, queridos? Será que isso é ser abençoado? Será que é para isso que Jesus morreu em nosso lugar? Para que a gente pudesse ter 2 carros? Esse é o grande mistério da fé cristã? Ter 2 carros na garagem. Eu conquistei 2 carros e estou salvo. Não, queridos, não é isso. Mas aos poucos isso tem sido plantado nas igrejas, e vocês bem conhecem algumas teologias da prosperidade que falam sobre isso, de que para ser abençoado a gente precisa ser próspero, precisa ter muitas coisas, precisa ser muitas coisas, né? Que tem que ser chefe, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não, queridos, não é para isso que Jesus veio e morreu em nosso lugar. Não é para isso. Deus não é um Papai Noel para ficar distribuindo presentes para aqueles que acreditam nele, para ficar dando uma bençãozinha aqui e outra ali. Não, não é para isso, não é essa a função do Evangelho. Se você entende que Jesus morreu em nosso lugar, que Ele viveu uma vida inteira sem pecados, que Ele se sacrificou por nós, que através do sacrifício e da ressurreição no 3º dia, nós agora podemos então ter acesso ao Pai, nós podemos ser escravos da justiça, uma nova opção de escravidão a um Senhor justo e fiel. Então você entende que o melhor de Deus já veio, o melhor de Deus já foi apresentado para nós. E eu vou dar uma segunda opção para vocês agora para interpretar essa música também. Se você entende que na morte a gente tem vida, que quando a gente morre, a gente vai para casa com o Pai, e aí a gente pode assistir de camarote a volta do Senhor e ver os anjos cantando, e aquele show de trombetas e carruagens de fogo, e tudo que a gente sabe que vai ser lindo e belo. Então também a gente pode pensar, ok, então o melhor de Deus vai bater de frente ali, mas vai vir lá para frente também, porque eu vou assistir de camarote. Eu vou assistir na primeira fila a volta do Rei, a volta do Senhor, o final dos tempos, a salvação de todos. E aí a gente pode pensar, ok, então o melhor de Deus, assim, por 0,1 a mais, está por vir. Certo? Mas são só essas 2 opções, queridos. Não existe uma terceira opção que está aqui também. Deus já fez o melhor por nós. Deus já nos deu acesso à salvação. E é por isso que a gente tem, então, uma opção de escolha de escravidão ao Senhor. E o vaso bom, ele quebra, e ele é refeito, e ele é moldado de acordo com a vontade do Senhor. E o vaso bom, ele aceita ser submisso, e ele se submete àquilo que o Senhor quer dele, aquilo que o Senhor espera dele, aquilo que o Senhor tem para ele. O vaso bom aceita a sua forma, aceita a sua condição de barro,
aceita ser destruído e aceita ser reconstruído de acordo com a vontade do seu Senhor, de acordo com a vontade do seu Mestre. E a vida dele, o propósito da vida desse vaso, é o propósito que o Senhor deu para ele, que o oleiro deu para ele. O oleiro vai fazer o vaso de acordo com a sua vontade, de acordo com a função que ele espera para aquele vaso. E o que se espera é que o vaso cumpra com essa função e cumpra com esse propósito. E aí você pode pensar, tá bom, Tiago, mas qual então é o propósito do vaso? Afinal, aqui nós somos uma multidão de vasinhos, né? Pequenos vasos sendo moldados. Qual que é então o propósito do vaso? Qual que é a função do vaso então? Se eu sou um vaso e eu quero ser um vaso bom e eu quero, quando eu sou destruído, eu quero ser refeito de acordo com a vontade do oleiro, de acordo com a vontade do Senhor, qual então é a minha função? Eu vou dar algumas funções, mas antes a gente precisa entender algumas coisas. O vaso, ele precisa ser cheio. Eu coloquei ali. Em primeiro lugar, nós precisamos nos encher do Espírito. Segundo, da alegria, do júbilo e da paz. A Bíblia fala, enchei-vos dessas coisas, enchei-vos da alegria, enchei-vos da paz, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos, sejam cheios. Constantemente, façam a sua função de vasos, então, e comecem a se encher dessas coisas. E vocês vão ser abençoados, vocês vão começar a cumprir com o propósito de Deus para vocês. Mas a partir do momento que você começou a ser cheio, não é simplesmente ser cheio. Porque o vaso, ele enche e acabou por ali a sua função. Não, entra um segundo ponto que é transbordem. Não basta ser cheio, mas precisa transbordar. Transbordar do quê? Da gratidão, transbordar da generosidade, transbordar da graça, transbordar em exultação em Cristo, transbordar em amor, transbordar em esperança, transbordar em ações de graças e transbordar de toda boa obra. Então já dei duas funções para o vaso. Primeiro, se encher daquilo que Deus tem para nós. Segundo lugar, transbordem, não basta se encher. Não basta se encher e ficar ali fechadinho no seu mundo, nas suas vontades. Transbordem, mostrem para as pessoas aquilo que Deus tem dado para vocês. Transbordem de todas essas coisas, de gratidão, de alegria, de amor. Transbordem. Não se prendam, não fiquem parados simplesmente no encher, mas transbordem. E por fim, queridos, você se encheu, você transbordou, e aí existe uma função agora para esse transbordar. E a gente já ouviu sobre essa função há algum tempo atrás. A mensagem do Werner foi sobre isso. E aqueles que são vendedores têm que saber essa mensagem. Porque ela fala sobre a grande comissão. Então, se você é vendedor, você tem que decorar essa mensagem, porque, né, grande comissão para quem vende é importante. Vocês lembram do texto lá de Mateus 28, 18 a 20? Está ali também. Então Jesus aproximou-se e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A grande comissão, queridos. A gente também já ouviu muito sobre isso, eu não quero falar de novo sobre essa mensagem, a gente já ouviu há 3 domingos atrás. Você quer ouvir, tem no YouTube, então acessa de novo lá o canal, ouve de novo, reviva na memória essa mensagem. Mas eu quero destacar 3 aspectos desse trecho, que é, em primeiro lugar, transbordar tem a ver com sair de dentro do vaso, com sair do seu meio. E aqui entra um aspecto bastante importante, queridos. Aqui no culto, na igreja, a gente pode ser corpo, a gente pode ser família, a gente pode cultuar a Deus, a gente pode celebrar a comunhão, a gente pode realmente viver igreja. Mas o nosso propósito a gente cumpre fora da igreja. É lá fora onde a gente cumpre o nosso propósito mesmo. Vão pelo mundo, não fiquem fechados nas suas vontades. E a gente vê que a igreja de Israel foi espalhada através da perseguição para que o propósito pudesse ser cumprido. Enquanto eles estavam fechadinhos ali no seu mundo, estava gostoso, estava legal, e não estavam cumprindo o propósito de Deus. Elas precisaram sair, vão. Segundo lugar, façam discípulos. Discípulos de quem? Meus discípulos, seus discípulos? Não, façam discípulos de Cristo. Façam discípulos.
Vão pelo caminho, vivam suas vidas, saiam do seu meio onde está gostoso aqui e façam discípulos do Senhor. E o terceiro aspecto, que às vezes passa meio batido, é ensinem a obedecer. Ensinem a pedir? Não. Ensinem a clamar por bênçãos? Não. Ensinem, sei lá, sobre teologias diversas? Não. Ensinem a obedecer. Ensinem a obedecer. Queridos, é muito simples. Ensinem a obedecer. Para que a gente possa ensinar a obedecer, precisa primeiro ser obediente, né? Afinal, não dá para falar sobre uma coisa que a gente não vive. Então a gente podia dizer, obedeçam e ensinem a obedecer à vontade do Senhor. Se você quer ser um vaso bom, que é moldado de acordo com a vontade do Senhor, aprenda a ser submisso, a obedecer o que o Senhor quer, o que o oleiro tem para você. Obedeça a sua vontade, obedeça a vontade do oleiro. Isaías 64 vai dizer, contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Deus é o oleiro, nós somos o barro, queridos. A nós só nos cabe aceitar a vontade do Senhor, aceitar o que Ele tem para a gente, viver a nossa vida de acordo com a vontade do oleiro e não das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos projetos, mas é submeter a nossa vida a Deus. E saber que se a gente anda dentro dos projetos, dos sonhos, dos planos de Deus, a gente é feliz, porque a gente está vivendo da maneira correta. Caso contrário, o vaso é destruído, precisa ser refeito de novo do zero, ser trabalhado, ser novamente moldado de acordo com a vontade do oleiro. Você pode estar pensando, talvez, quando eu falo sobre escravidão, Tiago, mas João 15,15 diz que não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Alguém pode ter pensado nisso. E é verdade, mas 5 ou 6 versículos depois, Jesus vai dizer, contudo, o escravo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês, se vocês fizerem o que eu vos mando. Então, o Senhor fala assim, eu vos chamo de amigo. Contudo, a nossa condição de servo continua. A nossa condição de escravo de Deus continua. De fazer aquilo que Deus tem para a gente. Pode ser uma coisa meio abstrata, talvez, para vocês ouvirem isso, queridos. Mas o que eu quero destacar aqui é que a gente precisa ter cuidado com a nossa vida, com aquilo que a gente busca, com aquilo que a gente quer. E não é fazer as nossas vontades orando para Deus abençoar, mas é pedir as vontades de Deus para a gente, sabendo que essas vontades vão ser abençoadas. Porque é a vontade de Deus, é o desejo de Deus para a nossa vida. Eu tenho visto, como um todo, na igreja brasileira, um afastamento dessa visão da obediência a Deus. E a gente tem vivido as nossas vidas certinhas, como eu falei lá no início, fazendo as coisas certinhas, sendo certinhos, tendo caráter e achando que isso é o ponto central da nossa vida de fé. Não é, queridos, não é. O ponto central da nossa vida de fé é viver como um servo do Senhor. É viver como um escravo debaixo da vontade do Senhor. E para isso eu gostaria que a igreja tivesse uma revolução e que todo mês a gente pudesse enviar missionários para tudo que é lugar, para falar da vontade, para cumprir com o vão, façam discípulos. E que a gente pudesse ter essa transformação em nosso bairro convertido ao Senhor, a nossa cidade convertida ao Senhor, porque nós somos servos de Deus. Nós cumprimos a vontade de Deus e essa é a vontade de Deus. Vão, façam discípulos, ensinem a obedecer. Essa é a vontade do Senhor, queridos. Que isso possa nos preencher e que isso possa abranger todos os aspectos da nossa vida. Inclusive aquilo que o Werner falou no início, o aspecto financeiro. A gente todo mês está penando e tendo que contar com ofertas generosas de 1 ou 2 irmãos. Queridos, sejam servos do Senhor, isso aqui é nosso, não é para pagar o salário do Werner e do Godo que a gente tem contribuído, mas é para abençoar o ID. Vão, façam discípulos, a gente tem missionários em tantos lugares precisando de ajuda. Vamos cumprir com o nosso papel, queridos, de obedecer à vontade do Senhor. Eu sempre falo, né, é simples, é só fazer tudo, mas é simples, queridos. É só a gente obedecer ao que o Senhor tem nos ensinado, é só a gente cumprir o nosso papel de servos. Simplesmente isso que nós somos, queridos, servos do Senhor.
Que a gente deixe de querer fazer as nossas vontades o tempo todo, os nossos desejos. E isso não significa que a gente não pode ter os nossos planos, que você não possa viajar. Eu e a Sônia viajamos alguns meses atrás e foi muito bom, e a gente precisava desse tempo. E Deus nos abençoa com isso também, com financeiro, para a gente poder ter descanso. Mas Deus quer que nós sirvamos a sua vontade, que nós sirvamos ao seu propósito. E que a gente possa buscar com dedicação aquilo que Deus tem para nós. Eu fico muito feliz quando eu vejo vocês compartilhando em alguns lugares sobre a sua vida, de coisas que vocês gostam. O Ricardo eu vejo bastante, por exemplo, de jogos, que é uma coisa que ele gosta muito. Tem outras pessoas que compartilham bastante sobre o seu trabalho, sobre as suas coisas. E isso é muito legal, isso é muito bom, porque é uma coisa que você gosta e você quer que todo mundo saiba sobre isso. Não é verdade? Então, eu fiz o desafio algum tempo atrás, de cada 2 coisas que falava sobre política, tinha que falar uma de Jesus, né? Não sei se quem aceitou o desafio está fazendo, mas um novo desafio, queridos. Eu acho que vocês gostam muito de estar aqui com gente, de poder ouvir sobre a palavra. Compartilhem sobre a palavra. Falem para as pessoas sobre a palavra de Deus. Digam sobre esse novo modo de viver que vocês tanto amam, que vocês gostam e que vocês querem que outras pessoas aceitem e entendam isso. Você vê um filme que você gosta, você sai falando para todo mundo, né? Não, vê aquele filme é legal, e vê isso, vê aquela série, ou enfim, faça isso, faça aquilo. Por que não fazer isso sobre a fé? Por que não fazer isso sobre o nosso Senhor e Salvador? Por que não compartilhar com alegria, com emoção, com a mesma vontade que a gente tem para falar de um filme que a gente gosta, do nosso Senhor e Salvador? Até mais alegria a gente deveria pôr, né? Colocar o Godo para falar sobre isso, ele vai pular de alegria. Queridos, vamos falar com alegria sobre a nossa salvação. Vamos cumprir com o nosso papel. O nosso papel é: façam discípulos, obedeçam, e por isso também ensinem a obedecer. Que a gente possa ser um vaso bom, que não quebra, e que quando se desfaz, ou melhor, que quebra, desculpa. O vaso bom que quebra, e que quando se desfaz é refeito pelo seu Senhor. E ele é refeito da maneira que o seu Senhor quer, da maneira que o seu Senhor espera, da maneira que o Senhor tem pensado e planejado para ele. Que a gente possa ser então um barro que aceita a sua condição de barro e que se submete à vontade do Senhor e que cumpre com a sua função como vaso. Amém?